Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Educação Física. Dando continuidade aqui ao nosso conteúdo de vôlei, nós já vimos aí os fundamentos, as regras do vôlei, a funcionalidade básica, né, dos fundamentos, né, na técnica, da evolução da partida. E agora a gente vai ver algumas variações desse esporte, tá? São esportes que são derivados do vôlei, né? O vôlei foi o primeiro a surgir, e aí esses esportes se desmembraram, né, do vôlei. Mantém características básicas, mas tem suas peculiaridades. Bom, existem algumas outras derivações, mas nós vamos falar aqui do vôlei de areia e do vôlei sentado, tá? E vamos focar um pouco mais no vôlei sentado, porque ele é mais próximo da nossa realidade, já que nós não temos aqui uma quadra de areia, até que seria possível, não é? Geralmente esse esporte aqui, o vôlei de areia, é associado à praia, mas qualquer ambiente com esse tipo de areia poderia ser praticado, né? Se tivesse algum clube ou algum outro ambiente que fosse propício, né? Só bastaria agora colocar a rede para ser praticado. Mas o vôlei sentado ele pode ser praticado ali naquela quadra mesmo do vôlei de quadra, não é? É claro que usando equipamentos, porque ele é sentado, obviamente, então equipamentos como uma calça, ainda assim um tênis, não é? Para que você não fique ali arranhando, né, os pés, as coxas e não se machuque. Mas ele é o mais próximo, né, da gente, que a gente pode realizar. E aí falando um pouco aqui sobre o vôlei de areia, tá? Vamos falar aqui, ó. Passou a ser considerado um esporte, né, lá para a década de 70, 1970, nos Estados Unidos. Ele começou a ser praticado nas praias do Havaí, né, que é uma ilha dos Estados Unidos. E aí ele foi levado, né, para ser praticado em uma praia muito popular nos Estados Unidos, chamada de Santa Mônica, que fica lá no estado da Califórnia, né, nos Estados Unidos. E aí o esporte ele acaba se tornando muito popular, não só nos Estados Unidos, mas como no mundo. E aí ele passa a ser um esporte, né? O tamanho da quadra dele é 16 metros de comprimento por 8 metros de largura. A rede, né, ela mantém o mesmo padrão do voleibol convencional, né? 2 metros e 43 centímetros para duplas masculinas e 2,24 metros para duplas femininas. A duração da partida são 2 sets de 21 pontos. E aí, caso haja um empate, né, joga-se um set de 15 pontos. Sempre mantendo, né, aquele critério que é comum tanto no vôlei de quadra, né, o vôlei convencional, quanto nas suas variações, que é para uma equipe vencer esse set, né, ele precisa manter ali 2 pontos de diferença. Substituições não são permitidas, tá? Porque geralmente são jogadas em 4 pessoas ou em duplas. Duplas é o mais comum. E aí não há substituição, não há jogadores fora ali esperando para entrar. Caso algum se fira, aí ele vai ter uns 5 minutos para se recuperar. Se isso não acontecer, a outra equipe a equipe adversária que mantém lá seus números de jogadores de acordo com a regra, né, em quadra, eles são declarados os vencedores, tá bom? E aí partindo para o voleibol sentado, o voleibol sentado ele surge em 1956 na Holanda, tá? Ele surgiu com a ideia ali de promover uma atividade física para pessoas que estavam em reabilitação, fosse de acidente ou da guerra, né? Ou de alguma doença que causou alguma tipo de paralisia nos membros inferiores, tá? E ele é uma junção tanto do esporte convencional, não é? Quanto o Sitzball. Esse Sitzball, ele é um esporte alemão, tá? Ele era jogado sentado. Ele não possuía essa rede, mas ele era um pouco monótono, parado. E aí introduziram a rede do voleibol, tá? E ele ficou muito dinâmico, né? O que torna ele um esporte bem interessante. E assim surge o voleibol sentado, né? Competem atletas amputados, né, principalmente de membros inferiores e pessoas com outros tipos de deficiência locomotora, tá?
E aí eu tinha falado lá no início, né, na perspectiva do que era esporte, de que esse esporte ele é interessante não apenas para quem possui ali uma deficiência motora, mas pessoas que poderiam praticar o esporte convencional, o vôlei convencional, eles buscam praticar essa modalidade, porque ela é bem atrativa. E aí ele é um esporte paraolímpico, tá bom? Ele é organizado pela Organização Mundial do Voleibol para Deficientes, né? Com essa sigla aqui, a WOVD. E no Brasil, a modalidade ela é administrada pela Associação Brasileira de Voleibol Paraolímpico, a ABVP. A quadra ela se divide em zonas de ataque e defesa, assim como o voleibol convencional, tá? É permitido o contato, né, das pessoas, das pernas, né, de jogadores de um time com o outro. Então, no voleibol convencional não é permitido que o jogador, mesmo com a pontinha do pé, ele atravesse a linha, essa linha aqui central, né, invadindo a quadra adversária. Aqui é permitido que ele coloque até mesmo a perna, mas não pode, essa perna ultrapassando essa linha ali central, ela não pode interferir na jogada da equipe adversária, tá bom? Então ela pode avançar essa linha central, mas ela não pode atrapalhar a jogada da equipe. Então o contato com o chão ele deve ser mantido, né? Sempre a cada ação. Tocou na bola, então o contato dos glúteos com o chão deve ser mantido, tá? Só pode se desprender do chão, né, na locomoção, de um lado para outro da quadra. O jogo ele é decidido em um melhor de 5 sets, como no convencional, vencendo um time que marcar 25 pontos no set, mantendo novamente aquele critério, né, de manter ali 2 pontos de vantagem para vencer o set. E aí nós temos aqui algumas diferenças, né, ou semelhanças, na verdade, do vôlei de quadra e o vôlei sentado. Aqui nós temos o vôlei de quadra e o vôlei sentado, tá? Que também, obviamente, é de quadra, né? Então seria vôlei convencional, porque ambos são na quadra, tá? Então, ó, o tamanho da quadra do jogo, né, no vôlei convencional mede 18 metros de comprimento e 9 metros de largura. Já o vôlei sentado mede 10 metros por 6. As linhas de ataque, né, elas são desenhadas a 3 metros de distância do eixo da linha central. A gente também já tinha visto isso. Eu vou pegar um exemplo aqui para a gente verificar esse, né, aqui, ó, tá vendo? Então, essa linha aqui, ó, a linha de ataque, tá? No vôlei convencional são 3 metros, mas aqui são apenas 2. Né? Então, aqui, ó, 3 metros e aqui apenas 2 metros de distância. Né? Então, a altura da rede é de... aqui seria o contrário, né? Então, a altura da rede do vôlei convencional seria 2,43 metros para os homens, né? E 2,24 para as mulheres. No vôlei sentado, né, já diminui. Então, a rede é 1,15 metros para homens e 1,5 para mulheres. Aqui, pessoal, são os fundamentos, né, do voleibol realizados em uma partida, né, por pessoas ali praticando o voleibol sentado. Então, nós temos aqui o saque, ó, saque por baixo, saque por cima, não é? Ó, como o jogador fica posicionado. Nós temos o toque, né, a manchete e aqui o toque acima da cabeça. A dificuldade ela aumenta, né, porque está mais próximo do chão, né? Por exemplo, aqui nesse saque por baixo, né? Então, ó, na cortada, né, o ataque parece que fica um pouco mais simples, ele não precisa muito pular, mas isso limita muito as chances dele pegar uma bola. E aqui nós temos o bloqueio, que são algumas as referências usadas, né? Muito bem, pessoal.